Fala pessoal, beleza? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com Fundos Imobiliários. E nesse vídeo eu vou te passar duas opções de fundos que estão mais baratos do que o MXRF11 no momento e que são tão seguros quanto esse fundo aí que é o maior fundo da bolsa, mas que no momento ele está sendo negociado acima do seu preço justo. E qual que é o problema dele ser negociado acima do seu preço justo, acima do seu valor patrimonial? Em termos de qualidade, pessoal, não muda nada, beleza? A carteira do fundo permanece a mesma. O que muda é justamente o retorno que a gente tem pagando mais caro por esse ativo. Então eu estou aqui dentro do relatório gerencial da MXRF11 de dezembro de 2023 e nós temos uma tabela que se chama tabela de sensibilidade. Aqui a gente consegue ver qual que é o nosso retorno de acordo com o valor que a gente paga pelo fundo imobiliário. Então, pessoal, caso a gente compre esse fundo aqui no seu preço justo, no seu valor patrimonial, nós vamos estar recebendo um yield de IPCA mais 9,26%. Caso a gente compre com um ágio de 4,3%, né, pague 4,3% acima do que ele vale, ao invés de receber 9,26%, nós vamos receber 8,04%, né, IPCA mais 8,04%. Atualmente, para vocês terem uma ideia, ele está sendo negociado por R$10,51, sendo que seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,92. Então ele está com 6% de desconto. Então nós estamos recebendo menos ainda do que 8,04. Beleza? Então só para vocês entenderem qual que é o problema da gente comprar os fundos mais caros, acima do valor patrimonial. Questão de qualidade não muda nada, mas a gente perde um pouco do retorno, né? O ideal é sempre nós comprarmos abaixo do preço justo. Bom, e o primeiro fundo imobiliário aí para substituir o MXRF11 nesse momento é o VGHF11. Ele é um hedge fund gerido pela Valora. O hedge fund ele tem aí uma característica de investir em mais de uma classe de ativos, então ele vai investir em certificados de recebíveis imobiliários, vai investir em cotas de outros fundos imobiliários. Ele pode investir também em ações, ele pode investir em FDICs, em SPS, e é justamente o que o VGHF11 faz. Ele está sendo negociado por R$ 9,33, também é um fundo imobiliário base 10. Ele está com o seu valor patrimonial por cota de 9,33 também, então o seu P sobre VP está exatamente em 1. Ele está sendo negociado exatamente no seu valor justo. Ele também possui muitos cotistas, ele possui 391 mil cotistas, né? O MXRF11 ele possui 1 milhão, ele é o maior da bolsa, mas o VGHF também possui um grande número de cotistas. Ele foi também um dos primeiros a se tornarem base 10, então por isso que ele é tão popular assim como o MXRF11. E nos últimos 12 meses ele distribuiu um dividend yield de 13,93%, o que é extremamente alto, né? Por ser um fundo de papel ele tende a pagar maiores rendimentos, e no último mês ele pagou 10 centavos por cota, o que significou um rendimento de 1,05%. Nos últimos 5 anos ele vem pagando rendimentos aí recorrentes, não deixou de pagar nenhum mês, né? Teve meses aí que ele pagou mais ou outros meses que ele pagou um pouquinho menos, justamente porque a sua carteira é indexada tanto ao IPCA quanto ao CDI, então pode ocorrer essas movimentações. É isso que a gente vai analisar agora. Bom, então já dentro aqui do seu relatório gerencial, pessoal, a gente percebe que ele tem uma diversificação muito grande. Esse fundo aqui, uma das características é que ele é muito diversificado. Então aqui na sua parcela de CRIs, que é onde ele investe a maior parte do seu patrimônio, que é superior a 1 bilhão, ele tem muitos certificados de recebíveis imobiliários. E a maior exposição que ele tem em um único CRI é esse aqui do CashMe, com apenas 3,12% do PL. Tá? Isso aqui é excelente, porque digamos que uma dessas operações aqui dê algum tipo de problema. Seria uma pequena parte do patrimônio que estaria comprometida, né? Então o seu rendimento mensal ali provavelmente não teria grandes oscilações. Isso é ótimo para o investidor, traz mais segurança. Ele também investe em FDICs, em cotas de outros fundos imobiliários. Também é bem diversificado, né? Como a gente pode ver aqui nessa coluna do patrimônio líquido. Ele possui aqui, pessoal, uma série de outros fundos, né? Fundos conhecidos, como o PVBI, como o CVBI11, o VRTA. Ele também tem o HSML, ele tem o GALG11, beleza? Então ele possui muitos outros fundos imobiliários aqui na sua carteira. Ele possui algumas ações também, São Carlos, Simprop, Allianz e algumas SPS também dentro do seu portfólio. E aí um fator importante aqui da gente analisar é os indexadores desse fundo. Então a maior parte dos seus ativos estão indexados ao IPCA, então quando o IPCA vir mais alto, esse fundo tende a entregar maiores rendimentos. O restante da sua carteira está indexado ao CDI em 35%. Enquanto o CDI estiver nessa linha mais alta, nesse patamar mais alto, ele tende
a continuar entregando bons rendimentos. Bom, e um fundo de papel, né, pessoal, assim como o MXRF11, o VGHF11 ele também financia algumas operações, né? Então ele empresta dinheiro e lucra justamente com os juros e correção monetária dessa operação. E aí a gente pode ver aqui nessa parte do relatório quais são os ativos que ele está financiando. Então, através dos seus CRIs, ele vai financiar algumas obras. E a gente consegue ver nessa parte aqui quais são elas, beleza? Então você pode entrar aqui depois, pesquisar pelo relatório do VGHF, cada uma das operações detalhadamente. Bom, e agora vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o BTCI11. Ele também é um fundo de papel, gerido pelo BTG Pactual. É uma das grandes gestoras do mercado de fundos imobiliários atualmente. Ele está sendo negociado por R$ 10,24, sendo que seu valor patrimonial por cota é de 10,29. Então ele está um pouquinho abaixo do seu valor justo. Ele possui 163 mil cotistas e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,80%. É um pouquinho menos do que o VGHF, mas também é um ótimo rendimento. Além disso, a sua cota se valorizou nos últimos 12 meses mais de 16% e ele entregou no último mês aí um rendimento de 9 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,89% ao mês. E nos últimos 5 anos também ele vem entregando rendimentos recorrentes, não deixou de pagar nenhum mês, vem entregando bons resultados aí ao cotista mensalmente. Bom, agora dentro aqui do relatório gerencial, vamos fazer essas análises que a gente costuma fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa comentar é que esse fundo também é um fundo high grade, com lastro imobiliário em diferentes setores econômicos. Então, as operações high grade são aquelas emitidas por companhias de grande porte e com baixo risco de crédito. O MXRF11 ele também é high grade, pessoal. Então, significa que ele tem operações mais seguras. Ele vai financiar obras, ele vai ter operações com empresas que são mais seguras e que têm um baixo risco de crédito, que não tem grandes chances de dar calote. Até por isso, esse tipo de fundo aqui, o BTCI, o VGHF e o MXRF11, não são os fundos que vão entregar os maiores rendimentos. Apesar de ser acima dos rendimentos de fundos imobiliários de tijolo, quem tende a pagar rendimentos maiores são os fundos high yield, porém com um risco muito maior. Na minha opinião, eu prefiro os high grades porque eles vão entregar ótimos rendimentos, porém com risco menor. Bom, esse fundo imobiliário aqui, diferente do VGHF11, ele vai investir principalmente em certificados de recebíveis imobiliários e em fundos imobiliários. Ele não vai investir em ações, SPS, FDICs, beleza? Ele vai investir principalmente em CRIs e em cotas de outros fundos imobiliários. E ele também é bem diversificado. Na sua parcela de CRIs aqui da carteira, a maior exposição que ele tem é no Casa Shopping, com 6,7% do patrimônio líquido, o que significa que se essa operação ou qualquer outra aqui da sua carteira apresentar algum tipo de problema, ele sofrer algum calote, a distribuição não vai ser afetada de forma tão significativa, beleza? Por isso, a importância da diversificação. Ele também tem alguns fundos imobiliários na carteira, então ele tem aqui o Canip, o XPCI, o VGIP, o HREC, o VGHF, o MCCI e o SHOP. Então, é uma lista bem menor, né, do que o VGHF tinha. Inclusive, esse fundo aqui tem o VGHF11 na carteira, né, representa aqui 0,5% do patrimônio líquido. Tem praticamente aqui 5.300.000 investidos. É interessante a gente ver aqui essa operação. E ainda ele possui investimento em 2 fundos de caixa, que são aqueles fundos onde ele deixa o dinheiro rendendo ali com uma liquidez maior, caso ele precise fazer um pagamento no dia seguinte, por exemplo. Ele vem aqui nesse fundo, ele solicita ali o resgate, como ele é muito líquido, né, ele possui ali um resgate de liquidação D1, no outro dia ele já recebe o valor e já consegue fazer o pagamento que ele precisa. Beleza? É para isso que servem os fundos de caixa. E assim como o VGHF11, esse fundo também ele é indexado principalmente ao IPCA, em 67% dos casos. Então, quando o IPCA vir mais alto, pessoal, esse fundo tende a entregar rendimentos maiores. Lembrando que normalmente a defasagem é de 2 meses. Então, o IPCA esse mês veio muito alto, por exemplo. Daqui 2 meses, esse fundo tende a entregar esses rendimentos maiores, beleza? E a parcela CDI é 29%. Também, enquanto as taxas Selic e o CDI estiverem altos, esse fundo vai continuar pagando bons rendimentos e ele ainda possui 4% aqui da carteira indexada ao IGPM, que é um pouquinho mais volátil, mas é uma pequena parte do seu portfólio. Ele é bem diversificado também quanto aos setores, ele investe no segmento logístico, 44%, depois residencial em 20%, shoppings 19%, varejo 7%,
e em outros 10%. As suas operações estão localizadas na região sudeste, né? Isso aqui é bem comum a gente encontrar nos fundos imobiliários, normalmente está em São Paulo, né, as operações, 11% no sul e 8% no Nordeste. Bom, pessoal, assim como o VGHF11 também, você pode acompanhar as operações desse fundo aqui ao final do relatório gerencial. Bom, então esses foram os 2 fundos imobiliários de papel, base 10, que estão sendo negociados ou no seu preço justo ou abaixo dele, que são então aí boas opções para a gente substituir o MXRF11 nesse momento, beleza? Então se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque isso vai ajudar bastante aqui o crescimento do canal e vai fazer com que esse vídeo chegue também a outros investidores, beleza? Então eu conto aí com o teu apoio. Diga aqui nos comentários, pessoal, se você tem o MXRF11, o que você está fazendo nesse momento, se segue aportando ou se também está procurando novas opções aí de investimento. Então se inscreve aqui no canal, espero você no próximo vídeo, um abraço e até lá!